Nós vimos a semana passada ao estudarmos Marcos, e porque estamos a estudar Marcos de uma forma sequencial, de uma forma progressiva, de Marcos do princípio ao fim, mais uma vez, irmãos, eu alerto para este privilégio que nós temos de olhar para um livro e perceber a sua narrativa, perceber a perspectiva do autor e aquilo que o autor nos tem vindo a dizer. E por isso nós temos estudado Marcos e nós a semana passada nós vimos no capítulo 8 a segunda multiplicação dos pães e nós vimos como depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus é tentado, é confrontado pelos fariseus que mais uma vez vão ter com Jesus e vão ter com Jesus tentando acerca do seu ensino e mais uma vez começaram a interpelá-lo, a pedir um sinal de Jesus, um sinal de como ele era profeta. E Jesus, vimos porquê, Jesus nega esse sinal, Jesus nega esse milagre. E logo a seguir, quando entra no barco, ele vai ensinar os seus discípulos e vai exortá-los precisamente a terem cuidado. Tenham cuidado com estes homens, tenham cuidado com os fariseus, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E nós vimos como quando Jesus diz isto aos seus discípulos no barco, que os discípulos não perceberam o que é que Jesus estava a dizer. Nós vimos como os discípulos acharam que, como não tinham comida no barco, só tinham um pão para eles todos, eles acharam que Jesus estava a falar de fermento, juntaram à falta de pão e olharam para a questão puramente material. E ao olharem para a questão material, eles começaram a discutir entre si e a aplicar o ensino de Jesus acerca daquele pão que eles tinham e à fome que eles iam ter. E como aquele pão era tão insuficiente para eles. E vemos como Jesus reage indignado a estes discípulos e coloca uma série de questões. E é com essas questões que terminou esse passo, essa passagem que nós vimos a semana passada. Mas é precisamente aí que nós vamos pegar hoje, para nós podermos ler para nós lermos o contexto da mensagem que nós hoje vamos ter. E por isso, irmãos, convido-vos mesmo sentados a abrirem a Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 8. E vamos ler precisamente a partir do versículo 10. E vamos ler do versículo 10 ao versículo 33. Marcos, capítulo 8, do versículo 10 até ao versículo 33, e que diz assim: E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram: 12. Quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe.
E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Vamos orar. Pai, nesta hora que a Tua palavra está aberta, que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para nós. Que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para nós enquanto igreja esta manhã. E que a Tua palavra, na verdade, possa germinar em nós, possa ser clara, mas que também possa ser eficaz. Que não sejam só os nossos lábios, mas toda a nossa vida. E que esta palavra possa ter eficácia verdadeiramente em tudo o que nós somos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jesus, a partir do versículo 17, coloca algumas questões, sendo que a maioria delas ficam por responder. Nós podíamos dizer que eram apenas meras questões de retórica. Acompanhem-me, irmãos, no versículo 17, que diz assim: para que arrazoais que não tendes pão? Pergunta Jesus. Outra pergunta: não consideraste nem compreendestes ainda? Outra: tendes ainda o vosso coração endurecido? Outra pergunta: tendes olhos, não vedes? Outra pergunta: tendes ouvidos, não ouvis? E continua a perguntar: e não vos lembrais? E continua a perguntar: quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E continua a perguntar: e quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? E faz uma pergunta final: como não entendeis ainda? Irmãos, nós esta semana uma das coisas que vamos ver é como Jesus responde a estas questões. Estas questões não são apenas questões de mera retórica, de oratória de Jesus, que quer que fiquem no ar para eles pensarem. Não, Jesus vai responder de uma forma prática a estas questões e é isso que nós vamos ver. Lembrem-se, irmãos, vejam este cenário e vejam, se nós recuarmos para trás, o nosso cenário é este. Jesus tinha curado um surdo, recordam-se? Jesus curou um surdo, ainda no capítulo 7, final do capítulo 7. A seguir, início do capítulo 8, Jesus, pela segunda vez, multiplica comida. Jesus é tentado pelos fariseus. Jesus ensina no barco os seus discípulos acerca do fermento dos fariseus e coloca estas questões. E nós agora temos, depois disto, um cego que é levado até Jesus e depois temos o diálogo de Jesus com os seus discípulos e em particular com Pedro. Este é o nosso cenário hoje. E por isso, o encontro de Jesus com este cego é importante neste momento para nós, por um lado, compreendermos as perguntas que ficaram pendentes da semana passada, mas também, por outro lado, este encontro de Jesus com o cego vai ser muito importante para nós percebermos aquilo que é a conversa de Jesus com Pedro. E por isso, lembrem-se, irmãos, estamos em narrativa, estamos em continuidade. Marcos está-nos a contar uma história, está-nos a contar a história de Jesus, está-nos a falar da identidade de Jesus. Jesus, inclusive, aos seus discípulos pergunta qual é a identidade dele. É acerca de Jesus que estamos a falar e de uma forma contínua. E é isso que eu gostava que os irmãos me acompanhassem esta manhã. E centrado neste episódio da cura do cego. E nós devemos atentar precisamente para esta narrativa e a particularidade deste sinal que é narrado por Marcos é que, pela primeira vez e única vez, existe um sinal que é dado por Jesus.
Um milagre que é feito por Jesus e que não é feito de uma só vez. É uma particularidade deste sinal. Todos os sinais anteriores, todos os milagres anteriores de Jesus e aqueles que se hão de suceder, este é o único milagre de Jesus, que não acontece de imediato. Acontece em 2 momentos. Não fica logo resolvida a questão. E numa leitura superficial do texto, se nós não conhecêssemos a Bíblia e se nós encarássemos apenas este texto de uma forma isolada, ou se nós não formos cuidadosos quando lemos a Bíblia, e deixem-me um pouco caricaturar aqui, irmãos, nós olharíamos para Jesus e veríamos Jesus um pouco como um curandeiro, sabendo nós que ele não é um curandeiro. Mas veríamos Jesus um pouco como um curandeiro e diríamos, Jesus teve um ritual, Jesus usou a saliva, Jesus cuspiu, ele colocou as mãos nos olhos daquele homem e é ali um ritual de cura. E depois, numa primeira instância, Jesus pergunta, mas tu vês? E ele, a cura ainda não está completa. Não fizeste completamente bem. É um bocado como nós hoje, quando vamos ao médico e ao oftalmologista, e o oftalmologista quer medir as nossas dioptrias e põe-nos aqueles óculos de ferro e tira lentes e põe uma lente e diz, agora vê, e nós, ainda não estou a ver bem. E ele tira a lente e põe outra e diz, doutor, ficou completamente desfocado. E depois vai tentando e tentativa e erro, essa lente está perfeita. E o médico diz, estas são as suas dioptrias, pode enviar a receita. Irmão, Jesus não é um curandeiro. Jesus não estava tentativa e erro a olhar para a curar aquele homem. E é muito interessante. Se isto é assim, então porquê é que Jesus curou em 2 tempos? Porquê é que Jesus não curou logo aquele homem como fez sempre? Jesus curou quando estava presente, mas nós já vimos que Jesus curou quando estava ausente. Até expulsou demónios não estando na presença dos demónios. Lembram-se? Capítulo 7. Jesus já curou a tocar, mas Jesus já curou sem tocar. Irmão, Jesus pôs um paralítico a andar só dizendo palavras. É que Jesus não precisava sequer de falar. Lembram-se daquela mulher que vai ter com Jesus, que tem um fluxo de sangue que não para, e só de tocar em Jesus ela é curada. Irmão, Jesus não precisava de falar, de tocar, de cuspir, não precisava de coisa nenhuma. Então porquê é que Jesus vai curar desta forma? Esta é a questão que nós devemos colocar quando olhamos para este texto. E para não inventarmos nada sobre o texto e não começar a nossa imaginação a carburar, nós devemos olhar para o texto em si mesmo e ver porquê é que isto está a acontecer. Lembrem-se, irmãos, os milagres, temos dito repetidamente, e deixem-me voltar a dizer, os milagres não são um fim em si mesmo. Jesus não é um mágico, Jesus não está a dar um show. Jesus não está a dar um milagre que dura para o resto da eternidade daqueles homens, não, aqueles homens já morreram. Aquele milagre já não tem efeito nenhum naquele cego. Aquele cego já morreu há 2000 anos. Irmãos, os milagres têm um fim, que é um sinal que aponta para o ensino de Jesus. Tem uma ligação com o seu ensino. E por isso, se Jesus cura e não cura logo, Jesus está a ensinar-nos alguma coisa. Nós temos que perceber que Jesus está a ensinar num processo. E está a mostrar algo ao realizar este milagre. E se quiserem, irmãos, gostaria de lembrar que este milagre, e se quiserem, e para nós podermos seguir melhor o fluxo, eu diria mesmo que este milagre é feito em 3 momentos. Não em 2 momentos, mas mesmo em 3 momentos. Em primeiro, quando o homem está cego. Em segundo, quando o homem vê de uma forma turva, desfocada. E em terceiro, quando o homem vê claramente. E por isso, irmãos, eu gostaria que esta manhã nós pudéssemos acompanhar esta narrativa nestes 3 pontos. Primeiro ponto, o homem está cego. Irmãos, vamos voltar um pouco atrás. Antes da segunda multiplicação dos pães, naquele versículo 7, nós vemos que Jesus tinha curado um surdo, mas agora Jesus também cura um cego. E estes 2 tipos de deficiência são tratados naquele tempo como uma espécie de maldição. Alguém te fez mal para que aquilo acontecesse. Lembram-se daquele cego de nascença? Quem é que pecou
pecou? Foram os seus pais para que ele nascesse cego? Ou seja, considerava-se que nascer ou ter alguma doença à meio da vida, sobretudo doenças em que ficássemos dependentes de outrem, como por exemplo a cegueira, como por exemplo a surdez, como por exemplo o não conseguirmos andar, ou mesmo doenças contagiosas, eram consideradas maldições que vinham de Deus por algo que nós tínhamos feito. Mas nós vemos que no texto, que é aquilo que nos interessa, não ver e não ouvir são um símbolo da incredulidade espiritual. Deus, quando disse ao povo que o povo é incrédulo, Ele diz que o povo é cego e é surdo. Acabámos de ler isto no capítulo 6 de Isaías. Certo, irmãos? Acabámos de ver no capítulo 6 de Isaías como Deus diz a Isaías para engordar o coração daquele povo. Para quê? Para que, tendo olhos, eles não vejam e, tendo ouvidos, eles não ouçam. É o símbolo da incredulidade. Não ver e não ouvir. E por isso a condição da humanidade, a nossa condição natural é de cegueira. Nós somos um povo impenitente que desobedece a Deus. E quando nós olhamos agora para as perguntas que Jesus colocou, nós vemos, é muito interessante aquelas perguntas que ficaram pendentes da semana passada, porque nós vemos Jesus a comparar os seus discípulos a quem? Ao povo do Antigo Testamento que não ouve a Deus. Olhem para as perguntas que Jesus coloca mais uma vez. Para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes, tendes ouvidos, não ouvis? E Jesus continua a questionar. E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Como não entendeis ainda? Irmãos, estas palavras não nos dizem nada, não nos fazem recordar nada. Quando Jesus diz, para que arrazoais que não tendes pão, não vos lembrais, isto não nos faz lembrar nada, irmãos. Não nos faz lembrar o povo no Antigo Testamento, quando estava sempre a murmurar contra Deus cada vez que chegava uma dificuldade, e dizia, bom era estarmos no Egito, bom era sermos escravos, ao menos no Egito não passávamos fome. Quando faltava pão, o povo murmurava contra Deus, que o tinha libertado da escravidão e que lhe tinha mostrado sinais maravilhosos. Quando faltava água, o povo murmurava contra Deus. Quando o povo não queria entrar na terra, porque os espias tinham dito que era impossível tomar aquela terra, o povo murmura contra Deus. Irmãos, quantas vezes o povo se rebelou contra Moisés? Naquele dia, quando o povo tenta Deus, quando os espias dizem aquela terra é impossível de ser tomada. Naquele momento há dois espias que se levantam, 2 homens que tinham ido, Josué e Caleb, e dizem, não, vamos avançar porque o nosso Deus é connosco. Ele prometeu que nós iríamos tomar aquela terra. E o que é que o povo faz? O povo quer apedrejar Josué e Caleb. E só não mataram à pedrada Josué e Caleb porque a glória de Deus se intrometeu entre eles e o povo. É aquilo que Deus lembra sempre o povo. É que quando o povo está a murmurar, Josué e Caleb lembram o povo o que é que Deus tinha feito no passado. Moisés lembra ao povo, sempre que o povo murmura, Moisés lembra o que Deus tinha feito no passado. E nós vemos isto nos profetas, vemos isto nos salmos. Deus está sempre a relembrar o que fez no passado. E por isso, quando eles começam a olhar para um pão, depois de Jesus ter multiplicado os pães, começam a discutir como é que vão resolver a situação de só terem um pão. E o que é que Jesus diz? Vocês não se lembram o que eu fiz por vocês? Quando Deus diz ao povo de Israel, vocês não se lembram? E acaba por dizer, como não entendeis ainda, povo incrédulo? Jesus está a comparar os discípulos ao povo que nos momentos da aflição, que na presença de Deus murmurava quando lhe faltava alguma coisa. E os estados daqueles discípulos é como aquele cego. Eles têm olhos,
mas não veem. Naquele barco, aqueles discípulos são como cegos, que têm olhos, mas não veem. E por isso, irmãos, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o cego começa a ver. E Jesus coloca as mãos sobre aquele homem e num primeiro momento ele vê alguma coisa. Mas a imagem não é boa. Aquilo que ele vê não é bom. Aquele homem vê algo, vê alguma coisa, mas a imagem está desfocada. E a interpretação que é feita daquela imagem por aquele homem não é sequer verdadeira. Vejam o que é que aquele homem diz, acompanhem-me. Eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Aquele homem vê. Ele vê alguma coisa, mas é muito interessante a descrição que ele faz. Ele sabe que vê homens, mas é muito interessante porque os vê como árvores que andam. Ele sabe que está a ver, mas sabe que aquilo que está a ver, a interpretação que ele está a fazer não é verdadeira, não é real. Irmãos, não sei se todos estamos cientes disto, mas as árvores não andam. As árvores não se movem como homens. A interpretação que o cérebro daquele homem estava a fazer da imagem não era uma imagem correta. Era falso. Aqueles olhos estavam a dar uma visão mentirosa àquele homem. Ora, aquele homem não vê corretamente. E não vê corretamente porque os seus olhos não estão preparados para ver corretamente. Irmãos, vejam um pouco a passagem seguinte. De versículos 27 a 33. Jesus começa a perguntar aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? As várias respostas que os discípulos dão acerca das respostas que daquilo que os homens pensam que Jesus é, mostram que está toda a gente equivocada. Estão todos cegos, plenamente cegos. Todos eles olham para Jesus e têm uma visão errada de Jesus. Eles estão profundamente cegos. Estão no estádio primeiro em que o homem estava, profundamente cego. Mas agora vejam. Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo. Se a passagem terminasse aqui, irmãos, se a passagem terminasse, este episódio terminasse neste momento, e Marcos tivesse saltado logo para o ensino de Jesus, a partir do versículo 34, nós iríamos dizer, de facto, apesar de toda a humanidade estar enganada, os discípulos já têm noção de quem é Jesus. Se a passagem terminasse aqui, nós poderíamos tirar todas as ilações acerca desta afirmação de Pedro. Porque a afirmação de Pedro é uma afirmação verdadeira. Diante dele estava o Cristo. E Jesus é o Cristo. Mas nós, mais à frente, porque este episódio não termina aqui, nós vamos ver Jesus a ter uma das afirmações mais duras que alguém podia ter em toda a Escritura. É da coisa mais dura que Jesus vai dizer e que nós vemos do princípio ao fim das Escrituras. Um dos maiores insultos que nós podemos ver do princípio ao fim das Escrituras. Vejam o versículo 32. Pedro tem a ousadia, depois de afirmar que Jesus é o Cristo, e quando Jesus começa a ensinar e acerca daquilo que há de acontecer com ele, Pedro tem a ousadia de repreender Jesus. Pedro tem a ousadia de repreender o Cristo. Pedro, o discípulo, tem a ousadia de repreender o Mestre. Depois de ter afirmado que Jesus é o Cristo, Pedro vai repreender Jesus por causa do seu ensino acerca de ser o Cristo. E por isso Jesus responde: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Irmãos, não é por dizermos que Jesus é o Cristo, não é por dizermos que Jesus é o Filho de Deus, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa: aquilo que Jesus diz a Pedro não é apenas uma expressão que nós hoje conhecemos muito bem, que dizemos retira-te de mim, Satanás, ou vá de retro, Satanás, na tradução latina. É muito mais do que isso.
Jesus está a dizer que Pedro é um instrumento de Satanás ao fazer aquilo que acabou de fazer. Aquilo que Jesus está a dizer a Pedro é algo de muitíssimo sério e muitíssimo duro e que nós devemos atentar. Lembram-se, irmãos, quando Jesus, num outro ensinamento em que diz, quando vierem ter comigo e disserem que eu fiz isto em teu nome e isto em teu nome, o que é que Jesus vai dizer? Retira-te de mim, porque nunca te conheci. Jesus diz isto a Pedro, retira-te de mim, Satanás. Irmãos, não é por afirmarmos o Cristo, que Jesus é o Cristo, que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Mais uma vez, irmãos, relembrem-se o que é que os demónios fazem quando estão perante Jesus. O que é que eles dizem? Eles dizem que Jesus é o Filho de Deus, porque eles sabem muito bem quem é aquele homem. Eles chegam a afirmar, alto e bom som, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles estão a dizer a verdade. Mas quando nós vemos aquilo que está a acontecer, nós vemos que ver com os nossos olhos não significa que o nosso coração está a ver. Aquilo que Deus diz em Isaías, para que eles, tendo olhos, não vejam. Irmãos, quando nós ouvimos, não significa que o nosso coração está a ouvir. Quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, não significa que o nosso coração reconhece que Jesus é o Cristo. Vejam, irmãos, o que é que Deus diz em Isaías 29:13. Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. É muito interessante esta passagem, não é, irmãos? Começa por dizer assim: este povo aproxima-se de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. O que é que Pedro fez? Com a sua boca e com os seus lábios honrou Jesus e disse: tu és o Cristo. Mas a seguir, o seu coração afasta-se para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. O que é que Jesus vai dizer? Afasta-te de mim, retira-te de mim. E o que é que Jesus diz a seguir? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Exatamente aquilo que Deus tinha dito a Isaías. Eles só compreendem as coisas mundanas. Jesus quer que Pedro se afaste dele porque está longe dele. A acusação que Deus faz ao povo acerca daquilo que proferem e depois a forma como vivem é a mesma acusação, reparem, que Deus faz a Pedro. Pedro afirma que Jesus é o Cristo, mas tem vergonha do ensino de Jesus acerca de ele ser o Cristo. Reparem, irmãos, Pedro está a ver, mas ele não está a ver corretamente. Pedro sabe que está a ver homens, mas Pedro está a ver homens como árvores que andam. Pedro diz que Jesus é o Cristo, mas não compreende o que é de Deus, mas apenas o que é dos homens. Ele reconhece Cristo, mas não o reconhece na prática. Ele é como aquele cego que está a ver, mas está a ver árvores a andar em lugar de homens. E por isso, irmãos, chegamos ao ponto número 3. O terceiro momento, depois do homem estar completamente cego, depois do homem ver de uma forma desfocada, nós chegamos a um terceiro momento, que é o momento em que o cego vê. E quando o homem diz que não está a ver bem, Jesus volta a colocar as mãos sobre o cego e ele vê de forma distinta. Irmãos, não sei se estamos recordados de 2 textos que nós lemos há umas semanas, que tinha a ver precisamente com a cura, ser um sinal da chegada da salvação. Em Isaías 29, diz que naquele dia em que a salvação chegar, os surdos ouvirão as palavras do livro, e de entre a escuridão e de entre as trevas as verão os olhos dos cegos. E diz ainda no capítulo 35 sobre o dia da salvação: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Irmãos, aquele homem já não era cego no meio da escuridão. Naquele momento,
aquele homem já não via homens a andar como se fossem árvores. Aquele homem vê tudo de forma distinta. Naquele dia, a visão chegou. Naquele dia, a salvação chegou. Diz assim Isaías, que naquele dia em que a salvação chegar, naquele dia em que Jesus chegar, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. E os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. A maravilha daquele milagre não está apenas num cego ver, mas sobretudo na prova da chegada da salvação, a prova que Deus cumpre as suas promessas. Irmãos, nós acabamos de cantar Cristo, esperança nossa, porque nós nos lembramos que na cruz Ele já nos comprou. Daqui para a frente Ele é o nosso general e por isso nós não temos medo. Irmãos, esta é a nossa certeza. E é a nossa certeza porque agora nós queremos ver. E nós queremos ver de forma distinta. E por isso temos 3 momentos em que Jesus nos ensina. O momento em que aquele homem é cego. O momento em que aquele homem vê de uma forma distorcida. E o momento em que aquele homem vê de uma forma direta. Perfeita. E por isso nós temos o momento em que os discípulos são comparados ao povo de Deus, que murmura continuamente. Vemos um segundo momento em que na afirmação de Pedro, de como ele vê de forma desfocada. E mais uma vez, Pedro é comparado precisamente ao tempo em que o povo andava a murmurar contra Deus. E temos um terceiro momento em que nós somos resgatados e salvos. E por isso, irmãos, deixem-me deixar algumas aplicações muito breves para nós esta manhã. A primeira aplicação é uma pergunta. Até quando? Até quando? Não é por acaso que nós temos as Escrituras, porque elas servem para nós aprendermos. O povo que nós acabamos de ler, o povo de Israel, ele está lá para nós nos identificarmos em primeiro lugar com o povo que é desobediente, que é cego perante Deus. Quando nós olhamos para o povo por quem Deus teve misericórdia, quando nós olhamos para aqueles discípulos por quem Deus teve misericórdia, nós só podemos pensar naquele momento que nós estamos ali e que aquela é a nossa história, aquela é a minha história, aquela é a tua história. Eu estou no lugar dos discípulos, eu estou no lugar de Pedro, mas eu não quero estar no lugar de Pedro. Eu não quero estar no lugar de Pedro daquele momento. E por isso eu te pergunto hoje, até quando? Até quando é que vais resistir a consagrar a tua vida? Até quando é que tu vais resistir a entregar tudo a Deus e ter Jesus como o verdadeiro Senhor da tua vida? Não só professando com os teus lábios, como fez Pedro e como fazia o povo, mas também com a tua vida, com toda a tua vida. Até quando é que tu vais murmurar contra Deus porque só há um pão? Ou porque estás no deserto e não existe qualquer tipo de mantimento? Quando tu murmuras em ti mesmo, quando tu dizes que és o pior dos desgraçados ao ponto de achares que Deus esqueceu de ti, tal como acontecia com o povo, será que tem de vir Jesus ter contigo e relembrar o que já fez por ti?
Quando tu murmuras da tua vida, que é a pior de todas as vidas, será que Jesus tem de olhar para ti nos olhos e dizer: olha, tu não te lembras? Quando tu estavas aflito, quem é que te livrou dessa aflição? Já não te lembras? Quando tu tinhas fome, quem é que te deu de comer? Quando tu tinhas sede, quem é que te deu de beber? Quando tu estavas triste, quem é que te consolou? Quando tu não tinhas emprego, quando a tua família estava destruída, quando tu estavas doente, quem é que te deu a mão? Irmãos, Jesus tem que nos relembrar disto. Jesus tem que relembrar aquilo que já fez nas nossas vidas. Será que Jesus no final vai dizer para nós: como não entendeis ainda? Irmãos, é a primeira aplicação. Até quando? Até quando é que esta vai ser a nossa atitude? Até quando? Segunda aplicação. Olhemos para o que sou eu. Quando nós olhamos para o povo, por quem Deus teve misericórdia, quando olhamos para aqueles discípulos por quem Deus teve misericórdia, a pergunta é: em que momento da história é que eu me identifico? Não é em que momento eu estou. Não diga: eu há uns tempos era cego, agora eu estou num momento em que estou a ver turvo. Aquele milagre não é acerca disso. Aquele milagre deve servir a um autoexame para tu perceberes como é que está o teu coração. Aquilo não é um processo. Aquilo não é o processo da salvação, em que nós estamos cegos e depois vemos turvo e depois vemos bem. Não. É Jesus a ensinar-nos de que nós podemos estar cegos, mas também nós podemos achar que vemos, mas não vemos a verdade. Não vemos a realidade. Nós vemos árvores a andar. E por isso a pergunta é: o teu coração é o quê? Como está o teu coração? Tu és um cego que ouve e que rejeita a mensagem da salvação? E nós aqui, enquanto igreja, nós dizemos que somos cristãos, nós vimos à igreja, somos cristãos, mas nós na verdade somos o quê? Nós afirmamos com lábios, mas o que é que nós somos, afinal? É fácil nós dizermos aqui, mesmo nas nossas vidas: tu és o Cristo. Ou dizer: a nosso Pai do céu, tributo, lábio meu, glória e louvor. É fácil nós dizermos: santo, 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 Deus omnipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Mas a pergunta é esta: a nossa vida corresponde àquilo que afirmamos? A minha vida corresponde àquilo que eu acabei de cantar? Eu sou isto? Ou eu sou aquele que murmura contra Deus no deserto? Ou que questiona Jesus por só ter um pão? Ou até repreende Jesus quando Jesus está a ensinar? É que dizer com as palavras, com os nossos lábios, não chega. É o próprio Deus quem o diz. Porque este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E a pergunta é precisamente esta, a segunda pergunta: o que sou eu? O que sou eu, afinal? E a terceira e última aplicação, irmãos, é um repto. E é um repto para te lembrares da obra da salvação em ti. Jesus trouxe salvação aos povos. É isso que significa este milagre do cego que vê. Jesus trouxe vista aos cegos, abriu os olhos aos surdos, pôs a andar os paralíticos, porque ia ser assim no dia da salvação. Jesus salvou-te a ti e salvou-me a mim. Ele retirou-nos do nosso estado de cegueira profunda. Ele deu-nos vista para que nós pudéssemos ver de forma bem definida o que é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é que Cristo mudou a minha vida e mudou a tua vida. Nós somos igreja porque Cristo mudou a nossa vida. O que eu era, o que tu eras, nada disso já existe.
As coisas velhas já passaram e tudo agora se fez novo. E por isso tu podes também cantar: Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo o Salvador me transformou. Irmão, lembras-te? Tu lembras-te o que eras antes sem Jesus? Eu era um perdido pecador, longe do meu Jesus. Eu já me achava sem vigor, a parecer sem luz. O meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Irmãos, se sim, então se esta é a tua resposta, então tu estás a responder à obra maravilhosa que Deus fez na tua vida. E por isso o nosso repto, quando olhamos para esta mensagem, é que nós possamos responder àquilo que é um exemplo e outro exemplo negativo com algo de muito positivo. É nós olharmos para a cura daquele cego e nós vermos a salvação. Não ver só a cura daquele cego como uma cura em si mesma, mas a salvação da humanidade, a salvação do povo de Deus, a minha salvação, a tua salvação, a nossa salvação, a salvação da igreja. Irmãos, é esta obra maravilhosa que nós vemos em Jesus, que deve fazer que nós consagremos toda a nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Que esta, na verdade, possa ser o nosso desejo. Vamos orar. Pai nosso, nós olhamos para a Tua Palavra, nós olhamos e temos temor, temos tremor por aquilo que lemos. Pai, nós não queremos errar, nós não queremos ser injustos. E por isso nós te pedimos que a obra, uma vez começada, seja concluída em nós. Pai, que nós sejamos como aquele cego que vê perfeitamente, que Jesus curou de uma forma perfeita e que nos mostra de uma forma perfeita a obra da salvação no homem. Pai, que nós não sejamos como um povo que murmura, uma igreja que murmura. Nós não sejamos uma igreja que profere o Teu nome com os seus lábios, mas sejamos uma igreja que profere o Teu nome com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Que as coisas dos homens não se sobreponham àquilo que são as coisas do alto. Pai, sê conosco. Tem misericórdia de nós. Molda a cada dia o nosso coração. Faz com que o nosso coração se possa virar verdadeiramente para Ti, dia após dia, mesmo na tribulação, mesmo quando essa tribulação é profunda e a dor é imensa. Pai, só Tu tens as palavras certas de vida eterna para nós. E por isso, nesta hora, Pai, faz-nos pôr em prática a fé que nós proferimos com os nossos lábios. Que nada possa ser maior que o Teu nome nas nossas vidas. E que o Teu nome possa ser honrado, glorificado e santificado a cada dia, para que os outros vejam também em nós aquilo que é a glória do Teu Filho Jesus. Amém.